chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aqui conosco. E hoje a gente vai falar sobre uma resolução que surgiu aí há algum tempo que está chamando muita atenção. As farmácias agora elas podem aplicar diversos tipos de testes através de uma liberação da Anvisa. Então, portanto, agora é lei, pode mesmo fazer e é válido. Sobre isso, a gente vai conversar e entender um pouco mais desse universo, do que pode e o que não pode, com a doutora, que é coordenadora da área de farmácia aqui da Unesc, da nossa universidade em Criciúma, a doutora Silvia Dalbó. Doutora, saiu essa resolução, agora é homologado pela Anvisa e realmente alguns testes agora não adianta falar assim, é só teste de farmácia, eles são válidos realmente como testes de saúde, é isso mesmo? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite para vir aqui conversar contigo sobre esse assunto, né, tão atual, tão recente, né, essa resolução, e que realmente, né, ele foi na verdade uma resolução que foi publicada pela Anvisa, né, de longa data já vinha uma discussão a respeito de ter ou não os exames, testes de triagem que a gente chama, né, mas alguns exames que facilitassem a vida do paciente, disponibilizados em um ambiente que é mais acessível para a população. Não vamos negar que tem bastante farmácia espalhada pelos municípios e pelas cidades e que é, sem dúvida nenhuma, o local de mais fácil acesso, né, para uma pessoa tirar uma dúvida, conversar com um profissional de saúde habilitado, enfim, e ter acesso aí, por exemplo, a um teste de triagem. Então, sim, foi publicada essa resolução, né, a semana passada ela saiu, então, né, já publicada, autorizando alguns testes de triagens para serem realizados em farmácias e consultórios. E aí, nesse caso, o que é esse teste? Porque quando a gente vai no laboratório lá fazer o que o médico pede, é ir lá, tirar o sangue naquele tubinho, aquela coisa toda. Esses testes, eles são menos invasivos? As farmácias, elas têm que ter um ambiente específico para aplicar esse teste? Ou é igual vamos falar, o popular da glicemia, que é só furar o dedinho e colocar lá? Como é que eles funcionam? Então, né, a resolução, na verdade, ela não fala só destes testes, ela Tá. fala de 3 ambientes específicos, né, que também regulamentam os laboratórios de análises clínicas e os postos de coleta, e aí os locais onde pode ser feito esses testes. Ele tem que ter um ambiente adequado, né, aí o ambiente vai contar aí com uma infraestrutura mínima de higienização e de cuidado para que o paciente, e também, né, que o paciente não fique exposto, né, Uhum. num ambiente de farmácia, por exemplo. Privacidade, né? Privacidade, para garantir a privacidade desse paciente. Então, sim, tem que ter um local adequado para fazer esse teste e tem que estar também autorizado para que seja feito naquele ambiente, né, esse teste. Então, não é de qualquer forma que vai ser feito. Não é igual, por exemplo, da glicemia capilar, que é aquele examezinho que o paciente vai lá em casa mesmo, fura o dedinho e usa o equipamento, né. Mas é importante uma das tuas colocações que realmente, né, é só testes mais simples, ele não pode ter, por exemplo, a coleta de sangue venoso dentro das farmácias, não pode ter outros tipos, por exemplo, exames de urina também não pode ser feito, né, não é autorizado. Então, assim, são só os testes de glicemia capilar e eu acho que um outro de saliva, se eu não estou enganada. Mas são testes que são realmente, assim, menos invasivos e que não vai colocar também o paciente em risco na hora de fazer esses exames. E sim, tem que ter um ambiente adequado para isso. Porque o que a gente viu, né, doutora, com o passar do tempo, com o crescimento dessas grandes redes, é que até mesmo para o consumidor em si, o médico passa uma injeção, que ele tem que tomar, até nós mulheres às vezes tomamos o anticoncepcional, Isso. injetável. Está cada vez mais difícil achar uma farmácia que faça aplicação. É mais fácil tu ir no posto da tua cidade, né, com a receita ali, com o remédio, muitas vezes porque não é fornecido, e aplicar do que numa farmácia. O que deu aí no meio desse caminho que aconteceu, que as farmácias perderam esse ambiente? Na verdade, eu não dizer que sim, que perderam esse Aham. ambiente, é que do ponto de vista sanitário é mais seguro se tu tiver, por exemplo, a prescrição de uma determinada Uhum. injeção, pode ser um medicamento, pode ser, né, vitaminas, enfim. Isso tem que estar prescrito pelo médico, Sim. né? A farmácia tem que estar autorizada e tem que ter um profissional habilitado para fazer a aplicação, tem que ter treinamento hoje, por exemplo, para fazer a administração de medicamentos, né? Usando as melhores técnicas e para não provocar lesão no paciente, nenhum dano.
E isso hoje vem sendo muito cobrado do nosso conselho, né, do Conselho Regional de Farmácia. A gente tem lá os nossos técnicos que eles fazem visitas para ver com relação à regularidade e também a vigilância sanitária municipal. Uhum. Então eles ficam bastante cuidadosos nesse sentido de permitir que se faça esse tipo de estratégia dentro das farmácias só quem realmente tem as regulamentações necessárias e os ambientes necessários. Antigamente não era assim tão rigoroso, né? Qualquer profissional, por exemplo, podia ir lá e aplicar uma Injeção. injeção. Hoje não se pode mais fazer isso, tem que ter o treinamento, tudo adequado, profissional formado, etc., para acontecer, então, esse tipo de procedimento. Ficou mais rigoroso. E isso também está relacionado à segurança do paciente. Né? Então, a gente olha como a gente está reduzindo a disponibilidade, mas não é, está sendo mais controlado para que não aconteçam erros, né, que eram muito comuns, né, erros de aplicação de medicamento. Nas unidades básicas de saúde, sempre tem um Uhum. enfermeiro que está lá disponível e ele é habilitado para fazer a aplicação de medicamento. Então, sem dúvida nenhuma, se tu chegar lá com a prescrição do médico para fazer a administração do medicamento, vai ser muito mais fácil. É, porque é uma preocupação, a gente está falando de um tema, mas aí a gente vai englobando, vamos indo Podemos, para claro, os outros, porque claro. é uma preocupação não só aqui da nossa região, acho que do Brasil inteiro, com o Sim, crescimento das grandes redes, foi se eliminando algumas coisinhas, né, é que era do dia isso. a dia, corriqueiro das pessoas e que até numa situação de emergência, estou precisa, tá lá com a prescrição, para onde eu vou? Um final de semana que não tem Aham. Uma unidade uma de unidade saúde aberta, disponível. tu fica sem saber para onde ir. Vou na farmácia, Aham. não, já, essa não aplica, tu fica correndo, aí fica complicado. Mas voltando a essa questão dos testes, mas o farmacêutico, né, habilitado, né, o profissional, ele que vai fazer esse teste ou a pessoa vai levar o teste para casa e olhar lá a tirinha? Então, na verdade, ele vai fazer o teste no ambiente, né? Tá. Os testes rápidos, eles são feitos, né, no ambiente da farmácia, e já aí vai ter a dispensação junto com o resultado de um serviço farmacêutico com o positivo ou negativo, que a maioria dos testes vai ser positivo ou negativo, né? Não Uhum. vai dar valores numéricos, por exemplo, de um resultado de exame. A maioria deles aí abre um precedente para isso aí, mas do ponto de vista prático faz o teste na farmácia e o farmacêutico vai dispensar, então junto com o resultado vai colocar lá o serviço farmacêutico que foi feito, que é aquela testagem que foi solicitada pelo indivíduo, né. Se a farmácia ela tiver, um vínculo com um laboratório de assistência, por exemplo, um laboratório de análises clínicas, Tá. né, que é situado dentro do teu município, aí pode ser, validado alguns exames com resultados numéricos para esse paciente. E aí também, né, vai sair com o termo lá de serviço farmacêutico acompanhando, o resultado para o paciente. Então sim, vai ser feito nas farmácias. Para a gente deixar bem claro, quando surgiu o teste da Covid, aquele de farmácia, muita gente falava assim: ah, não vou comprar porque se eu tiver com Covid eu vou ter que ir lá na unidade de saúde porque meu patrão não vai aceitar como positivo, como atestado, vamos dizer Uhum, assim. uhum. Ou então, ele não era uma prova, né? Sim. Ele só era para saber. E muitas falavam que ele não dava uma assertividade muito grande. Então, esses novos testes, eles já são avaliados pela Anvisa e são homologados. A partir do momento que eu faço, tem países que não aceitam que eu entre nele se eu não fizer o teste da febre amarela ou da Isso. chikungunya, enfim. Então, esses testes, eles me avaliam e me dão a condição de capacitar ele, isso? Sim, ele Dele ser apto, sim, melhor ele é o dizendo, resultado, né, oficial. de um teste de triagem, né. Uhum, Do ponto de vista prático, para o paciente chegar até uma farmácia, por exemplo, é muito mais fácil do que, por exemplo, ir até um médico, o médico solicitar um teste, fazer esse teste no laboratório de análises clínicas, obter um resultado para ele ter aquilo tudo certinho na mão, né. uhum. Quando um paciente ele está com dúvida se ele tem algum problema ou não, ele vai até uma farmácia, que é o local mais próximo normalmente do indivíduo, e vai fazer esse teste que vai dar um positivo ou um negativo. Isso é certificado sim pela Anvisa, né? Hoje, para esses testes serem realizados nas unidades perdão, nas farmácias, são 47 testes que estão autorizados porque já foram validados pela Anvisa. Uhum. Então, isso é válido sim. Então, tem validade sim. Então, Naquela época do teste do Covid, tinham vários testes que não tinham sido avaliados ainda e certificados pela Anvisa, uhum. devido à urgência sanitária que a gente estava vivendo, né? Então esses não, esses aqui foram avaliados e atualmente estão disponíveis. Eu acredito que daqui a algum tempo vai ter mais.
São marcas e laboratórios específicos e liberados pela Anvisa. Certificados pela Anvisa. Ah, então tem que ser esses, Tem que outros ser. já não têm a validade. Isso. O próprio responsável técnico do ambiente onde vai ser feito esses testes, ele tem que comprar aquilo que é validado pela Anvisa, né? Para até garantir segurança e eficácia para os testes que esse paciente vai fazer. Então tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já falando mais sobre essa questão das farmácias, atendimento e, claro, desses testes liberados aí para você fazer nas farmácias, que é válido ou não para você aí estar utilizando, se ainda vale lá para o laboratório ou se eles te ajudam a ser mais assertivos e mais rápidos. A gente volta já já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando com a doutora Silvia Dalbó, ela que é coordenadora do curso de farmácia da Unesc, ela que é especialista nesse assunto. A gente está falando sobre esses novos testes que estão disponíveis agora, homologados pela Anvisa nas farmácias, e também sobre esse setor farmacêutico que, né, não tem como, não é só aqui no sul de Santa Catarina, no Brasil todo, cada esquina você não vê mais uma farmácia, você vê 3, 4, 5, é um fervo, mas todas elas precisam ter um profissional, né, doutora? Isso. Não dá só para abrir a portinha e colocar os medicamentos. Tem que ter um profissional de farmácia, né? Tem que ter um responsável técnico. Esse responsável técnico, ele é um indivíduo formado em farmácia, né? Ele vai ser certificado, então, com um certificado de regularidade, né, e de responsabilidade. E esse profissional, ele tem que estar habilitado para fazer alguns serviços dentro da farmácia, para que ele consiga fazer esses serviços, né? Então, por exemplo, se ele tiver um treinamento certificado para fazer a aplicação de medicamentos injetáveis, ele vai poder fazer aquele serviço. Se ele não tiver, ele não pode fazer. Então, tem essas diferenças. Não é só ser o responsável técnico, ele também precisa ter habilitação para fazer algumas atividades lá dentro. É igual médico, não é só formar em medicina, tem que ter as especialidades. Isso, exatamente. Porque senão formou, vai lá aplicar injeção. Não, às vezes não teve o treinamento, não sabe como é que funciona o negócio, né? Então já cria aí um certo nível de risco para o paciente. Pois é, e a gente estava conversando bastante sobre essa aplicação de testes agora liberado pela Anvisa. A gente falou do teste da Covid, que foi o primeiro, né, que entrou nos laboratórios, e veio também a onda das vacinas dentro das farmácias, né? Como é que vocês enxergaram essa entrada das vacinas nas farmácias? Eu acho que foi muito positiva, né? Muito positiva mesmo. As vacinas também são produtos farmacêuticos, né? É claro que cada vacina ela tem as suas peculiaridades, se a aplicação ela é intramuscular, subcutânea, via oral, a forma de acondicionamento dessas vacinas ela tem que ser específica para cada produto, então assim, também precisa de treinamento e também precisa ter um curso para fazer então a aplicação de vacinas para o indivíduo que vai fazer a aplicação nas farmácias. A farmácia também tem que ter o espaço específico para aplicação de vacinas. Mas sem dúvida nenhuma foi um avanço enorme. Um avanço enorme, porque como a gente fala, né, como tu comentaste antes, para cada esquina a gente encontra 3 ou 4 farmácias, nem todas oferecem os mesmos serviços, né, mas tendo uma próxima da sua casa que você consiga fazer, por exemplo, uma vacina, isso já vai te ajudar muito. Tem períodos, muitas vezes, que né, nas unidades de saúde pode acontecer de faltar uma vacina, mas tu ter disponível uma similar ou que até abranja um número de doenças maior numa farmácia. Claro que isso envolve custo, mas pelo menos tu tens acessibilidade que antes muitas vezes não tinha, né? Então é bem importante. Com certeza, e também é aquela questão, já que vai pagar num laboratório, o laboratório fica na área central, aquela farmácia mais próxima ali do bairro tem essa disponibilidade, como a senhora disse, a acessibilidade vai criando também o costume de se ter esses produtos na farmácia, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é bem importante a gente pensar assim, ó, por exemplo, né, desses testes de triagem, né? Eles são feitos, vão ser feitos nas farmácias, e aí essas farmácias, elas não vão te ajudar a ter um diagnóstico, acho que isso é bem importante, né, de ser dito, mas elas vão te dizer se tu tens ou não uma determinada doença, e aí isso vai te promover depois um encaminhamento para tu ir
procurar um profissional de saúde habilitado. Vamos fazer um parênteses aí. Quando a gente fala diagnóstico, eu vou lá, furo o dedo, vejo lá a setinha, ou então se está alto, se está baixo, dependendo se eu tenho a doença, se eu não tenho, dependendo do teste que eu for fazer. Isso. Aí ali o farmacêutico vai me orientar. Ó, eu acho que você deve procurar. Vamos pegar um básico. Vai, que a gente já falou, febre amarela. Isso. Deu lá que eu já tive ou que eu estou, Uhum, né? Porque eu acho que o exame vai dar que já teve, Sim. né? Vai dar que já tem o reagente no corpo, reagente. provavelmente, né? Então, o certo é ir para um posto ou para o meu médico de confiança, saber se eu estou com a doença ou se eu já tive, é isso? Exatamente. Eu acho bem importante, assim, que esses testes eles vão dar o positivo, o negativo e alguns com valor preditivo. Tá. Não que é é valor teste, preditivo, um doutora? valor aproximado ali que está Tá. vinculado, por exemplo, com o laboratório de análises clínicas. Lembrando que tem algumas coisas que são muito importantes, né? Um laboratório de análises clínicas, ele é um laboratório que tem equipamentos de última geração, via de regra, que tem um controle de qualidade, que tem uma estabilidade muito melhor do que esses testes que vão ser realizados em farmácia. Então, o laboratório de análises clínicas é aquele que vai te dar um resultado mais correto possível, né? Ele é o mais certo de todos. Esse teste que vai ser feito nas farmácias, ele vai te dar o positivo e o negativo e talvez aí um valor numérico a respeito de uma outra doença que pode ser avaliada dessa forma, né? Tipo glicemia, né? Ou a glicose no sangue. Mas esses resultados, eles vão servir para quê? Para orientar para um paciente e para o farmacêutico que está o acompanhando. Se deu positivo, encaminhar esse paciente para um médico. Né? Porque se deu positivo, a chance de realmente estar positivado para aquela determinada doença e precisar de um tratamento é realmente quase de 100%. Se deu negativo, aí o paciente não precisa se preocupar, né? Então ele vai viver a sua vida da melhor forma possível sem se preocupar. Mas o que acontece quando o farmacêutico ele encaminha esse paciente para um profissional para fazer um diagnóstico? Ele vai ser examinado com várias estratégias, porque eu acho que na farmácia a gente pensa assim, muitas vezes a gente vai no Dr. Google, né? Eu tenho o Dr. Google que para mim é meio perigoso, assim. Totalmente, deixa muita gente doente sentar, muita gente curada sem estar. Exatamente. Quando a gente começa a avaliar assim, ó, uma doença X, a dor abdominal, a diarreia, a náusea. Quando a gente procura um profissional médico, ele está habilitado para te fazer esses exames, que vai o exame físico e a anamnese, para te perguntar quais são os teus sinais e quais são os teus sintomas. Então, isso é muito importante numa avaliação clínica para uma determinada diagnóstico. Ele muitas vezes pode te pedir um exame laboratorial, um exame de análises clínicas também, e alguns vão pedir, dependendo do tipo de doença, exames de imagem. Isso tudo que compõe um diagnóstico, né? Então, isso não tem como ser feito dentro de uma farmácia e o farmacêutico não tem habilidades para isso. Então, o diagnóstico de doenças, ele precisa continuar sendo feito por aquele profissional que é o habilitado para isso, que é o médico. Então, no final das contas, lá na farmácia a gente pode ter uma ideia de se aquele paciente está doente ou não, um positivo ou um negativo. Está positivo, vai procurar um profissional médico para fazer uma avaliação completa, porque aquele valor positivo pode ser falso positivo. Assim como lá com o Covid aconteceu também, né? Eu não sei se as pessoas lembram mais, mas estava muito, muito positivo. Os testes, eles têm uma sensibilidade bem alta, né? Esses testes têm uma sensibilidade bem alta e muitas vezes pega pacientes que têm outro problema e que deu positivo lá naquele teste. Então, na verdade, por isso que precisa ser encaminhado para um profissional médico para fazer um exame e ele ser, então, diagnosticado de fato. Então, se eu estou cismado que estou com uma doença um pouco mais grave, é mais fácil ir direto para o médico, direto ir para o médico, sem dúvida ir nenhuma. lá procurar, ou então nem que seja tão grave, mas tô andando meio fraca, tal, tô suspeitando, tô com uma anemia, ou com... Vai direto no médico que é mais fácil. Se já sabe que, né, por exemplo, assim, a família já tem uma determinada doença, muito comum, doença cardíaca, né? Aí a família já tem histórico de doença cardíaca, eu tô tendo algum sintoma, procura um cardiologista já, porque, né, vai ser mais adequado. E o farmacêutico, ele não vai receitar remédio, gente. Não adianta. Não é porque o teu teste dá positivo ou negativo que ele vai te orientar a tomar aquele remédio. Não pode, né, doutora? O farmacêutico, ele está habilitado a fazer prescrição de medicamentos para transtornos autolimitados. Eu já explico o que é isso. Um transtorno autolimitado é normalmente aqueles sintomas que o paciente tem, por exemplo, depois de um resfriado. A tosse, o espirro, a coriza.
entre outras coisas, por exemplo, diarreia, constipação, que a gente sabe que são problemas de saúde que tem começo, meio e fim, Aham. né? Ele sabe que vai passar, mas muitas vezes tu quer acelerar que aquele problema suma. Então o farmacêutico ele está habilitado para fazer a prescrição e dispensação desse tipo de produto. Né? Por exemplo, os medicamentos para resfriado são os mais comuns, Sim. o xarope, né, para tosse é o mais comum também. Então, nesse caso, sim, para doenças crônicas, aí precisa ser um profissional médico fazendo a prescrição e aí a dispensação acontece nas unidades básicas de saúde, se o medicamento estiver lá, ou nas farmácias comunitárias, que são as farmácias de rede e afins que a gente conhece. Eu acho que a senhora deve escutar muito dos alunos também, e dos ex-alunos já formados trabalhando, que todo mundo chega e fala assim: genérico resolve. Eu acho que é o que mais os farmacêuticos escutam hoje no coisa, ou então ou quando oferece, tá, você quer trocar, mas vai resolver? Eu acho que a gente Vai dar escuta mais certo? assim, ó, não, eu já ouvi dizer que não resolve, É, não, pois mas é. a gente tem assim, ó, eu sou muito crítica com relação às trocas, Uhum. tá? Para vários medicamentos, o genérico é excelente, ele tem o controle de qualidade que tem que ser feito pela indústria farmacêutica e que o produto tem que sair com determinadas características para resolver aquele problema de saúde daquele paciente. Sim, então assim, ó, o genérico funciona. Uhum. Eu acho que existe muita fala muito ruim a respeito do medicamento genérico, porque teve uma época ali que ele era muito mais barato, a gente não pode esquecer que a indústria farmacêutica, ela faz muita É propaganda, uma é indústria, uma né? indústria, Precisa ter né? lucro. E sim, ela vai querer buscar o lucro. Uhum. Então, sim, ela vai ter o investimento dela com propaganda, vai ter o investimento dela com pesquisa e outras coisas que ela vai colocar no produto, né? Vai agregar num produto lá que é o medicamento que a gente chama de referência. Sempre vai acontecer. A indústria que não, por exemplo, não teve que fazer o desenvolvimento de pesquisa, que não teve que fazer uma propaganda de determinado medicamento, entre outras estratégias que eles fazem para distribuir os medicamentos, vai acabar que o produto vai ser mais barato, que vai tirar um monte de agregados ali Ela do já valor. pegou a fórmula Já pronta, pegou a né? fórmula pronta, está lá só preparando o produto farmacêutico e colocando no mercado. Isso barateia o medicamento. E aí essa discrepância de preço no Brasil, ela te leva sempre a julgar que aquilo que é mais caro é melhor. Uhum. A gente tem essa mentalidade brasileira. Então, assim, o produto que é genérico, ele tem sim, tem características de controle e de produção que são adequados e que vão servir para o paciente. Eu tenho pequenas ressalvas com relação à troca de medicamento, especialmente quando é um paciente que tem algum transtorno que usa um psicofármaco, tipo medicamento para depressão, para controle, por exemplo, de sintomas de esquizofrenia e para outros problemas de saúde mentais, né? Mentais na verdade, assim, outras coisas como, por exemplo, convulsões, que é difícil de controlar, Neurológicos, né? neurológicos, bem essa palavra, e para hormônios, que usam drogas doses, perdão, muito baixas. Uhum. Então, assim, eu acredito que nesses não é legal ficar trocando, nem ficar trocando de marca o tempo todo, tipo, pegar o mais barato, sabe? Mas eu acho que é porque existe uma diferença na liberação do medicamento para aquele determinado comprimido ou produto, na velocidade com que ele se transporta pelo corpo por causa da diferença ali do que vai junto para dar o corpinho do comprimido mesmo, sabe? Uhum. Essas pequenas diferenças para um medicamento que é muito potente ou que usa uma dose muito baixa, isso pode dar diferença no paciente sim com relação ao controle de determinadas doenças. Então, para algumas, eu sugiro não trocar. Né? Assim, minha sugestão é não trocar. Para outras doenças não tem problema nenhum, muitas vezes utilizar o genérico que vai ter um preço mais acessível. A gente não pode esquecer que a nossa população é carente, é uma população que precisa ter acesso. Né? E aí se a gente ficar cerceando o direito dela de ter acesso a um medicamento mais barato, aí eu acho que é até um crime, né? Com certeza, porque até quando a senhora falou dessas mudanças, a gente pega o mesmo medicamento de laboratórios diferentes, um é um comprimido desse tamanho, o outro tu nem enxerga, né? Um é difícil de Sim, engolir, o outro tu quase perde quando tu vai tirar da cartela. É, exato. é bem diferentes os Bem mecanismos, diferente. né? Aquilo que dá o corpinho do comprimido, muitas vezes, varia muito de indústria para indústria. Às vezes, até na própria máquina, a gente não pensa na produção, né? Mas, Uhum. por exemplo, para deslizar um pó numa máquina para ir para uma compressão de um comprimido, uma indústria pode usar um produto, a outra outro, totalmente diferente. Então, isso vai dar diferença na hora de o medicamento se desmanchar lá no estômago e ele ser absorvido lá no intestino. Então, isso dá diferença. E é essa pequena diferença de um produto para outro que em determinadas doenças aí pode dar um pouco de alteração na hora de fazer o efeito final, né?
Então tá certo, doutora, a gente já está indo para o finalzinho do nosso programa, mas só para a gente ressaltar essa questão ainda dos testes. São testes, não são diagnósticos Isso mesmo. precisos. Para alguns casos, como algumas determinadas doenças que precisam da avaliação rápida ali, eles servem bastante, como a gente faz aqueles testes rápidos de hepatite, HIV Exatamente. na rua aí quando tem as campanhas. Isso. Só que esses são pagos no laboratório, são 47 tipos de teste, é isso? São 47 testes que estão autorizados atualmente, assim, né, alguns como a gente já citou antes, febre Uhum. amarela, chikungunya. Às vezes a gente pensa assim, mas não tem aqui, né? Em Santa Catarina não tem, mas lá em São Paulo Ah, febre amarela, a gente está aí com a isso de gente tá dengue, né, aí, daqui a pouco. dengue, malária, o pessoal não Uhum. pensa em malária aqui, mas é a nossa doença endêmica mais importante no país, né? Então, essas doenças, por exemplo, ali já vai ter o teste rápido, muito parecido com aquilo que tem lá nas unidades básicas de saúde, né? Então, vai ser mais ou menos o mesmo perfil. E bem isso que tu comentaste, né? Eles são testes para fazer, então, a triagem, para depois encaminhar esse paciente lá para um laboratório, se for necessário. Para um laboratório, não, perdão, para um profissional médico para fazer, então, uma avaliação mais completa dentro de todo um escopo de sinais e sintomas que ele tem e outros exames, né? E farmacêutico estuda muito, não é só para ler receita Não, de garrancho de ixi. médico, Eu né? acho, eu acho muito engraçado, né? Você sabia que farmacêutico tem mais de 130 áreas de atuação? Jura? Aham. Nossa! Farmacêutico trabalha com tanta coisa. Às vezes a gente pensa assim, só olha o indivíduo que está lá no balcão de uma farmácia, mas a gente trabalha dentro das indústrias, produz cosmético, produz os próprios produtos farmacêuticos, né? A gente está dentro das indústrias de alimentos, dentro dos laboratórios de análises clínicas, trabalha com estética, trabalha com, enfim, terapias complementares. São mais de 130 áreas. Então, o farmacêutico estuda muito, estuda muita química. Nós gostamos muito de química. E eu acho que a maior evolução para o farmacêutico foi o que trabalha diretamente no balcão, foi a evolução da receita impressa. Sem dúvida nenhuma, porque ler as letras Os de alguns garranchos. médicos, não são todos, né? Tem alguns que É. têm uma letra até bonitinha, mas tem alguns que realmente fazem um teste de leitura com a gente, né? Mas eu vou te fazer uma pequena correção. Esses testes rápidos, eles vieram para ajudar bastante o profissional farmacêutico. Uhum. Tem um tipo de serviço que pouca gente da população conhece, que são serviços clínicos farmacêuticos. A gente faz coisas como, por exemplo, conciliação de medicamento. Vou te dar um exemplo. Conhece algum paciente que vai no neurologista, no cardiologista, no endocrinologista, no reumato, muitas vezes num clínico geral? Às vezes um médico não sabe o que o outro prescreveu. Sim. O farmacêutico consegue agregar tudo numa prescrição só e ver se um medicamento vai afetar o outro. Ah, tá. E faz o balanço ali E para ver faz se o eles não balanço. chocam. Exatamente. Esse é um serviço clínico que a gente chama de conciliação medicamentosa. Para pacientes que têm doenças que têm difícil controle, tipo diabetes, o farmacêutico pode fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, fazer o ajuste, por exemplo, ali dos medicamentos em parceria com o médico, e os exames, esses testes, testes de triagem, eles vão ajudar a gente a enxergar se o paciente está controlado ou não. Uhum. Então, esses testes, eles também vêm para ajudar muito nos serviços clínicos farmacêuticos que aqui em Santa Catarina ainda estão engatinhando muito. Acho que já demorou para a gente fazer isso com mais elegância, sabe? Em outros estados isso funciona muito. Aqui a gente ainda está bem fraquinho no serviço. Mas eu acho que esses testes eles vão vir para ajudar a gente. Ah, com certeza. O que é acessível à população, né, e com avaliação médica, profissional, com profissionais adequados para fazer, é sempre válido, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Acho que o principal é pensar sempre que a gente precisa procurar bons profissionais de saúde, né? Temos muita gente boa por aí, temos ruins também, mas temos muita gente boa por aí, com uma boa formação, sempre se atualizando, sempre buscando auxiliar o paciente, sempre tentando trabalhar em colaboração com outros profissionais. Eu acho que é aí que a gente ganha o diferencial, quando, né, a gente procura bons profissionais e bons serviços que estão disponíveis. Sim, então tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença e pelos esclarecimentos. Eu acho que vai ajudar bastante a turma em casa. Muito obrigada, Michele, pelo convite e pela possibilidade de falar, né, de tantos assuntos relacionados à farmácia que são tão importantes. Sim, então tá certo. Gente, obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Sala de Entrevista. Se você perdeu essa entrevista, não fica preocupado, dá para rever tudo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Também fica disponibilizado lá para você compartilhar e mandar essa informação para frente para o pessoal não ficar com dúvida. Até o próximo Sala, até mais, tchau!